Estou abrindo aqui um encontro remoto dia 5/6. Deixei o link lá para vocês, mas estou vendo que o pessoal aqui acabou não entrando, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um comentário da lista de exercícios e vou deixar disponível o vídeo para vocês no Ava, tá bom? Então, vou comentando aqui, fazendo comentários sobre os assuntos, as questões que eu abordei na lista de exercícios, e aí a gente vai, então, né, elucidando aí possíveis dúvidas que vocês tiveram nas respostas aí do ED durante os estudos, tá? Então, vou compartilhar com vocês aqui a lista. Bom, vamos lá. Primeira questão, então essa aqui é a nossa lista de exercícios, são 16 questões para a gente, né, conseguir aí trabalhar os pontos que vão ser abordados na prova. Primeira questão, eu perguntei a vocês o que é ou a definição de neoplasia. Neoplasia é uma multiplicação, uma formação de células anormais em um tecido. As células do tecido, elas podem se diferenciar. O processo de diferenciação é aquele processo de evolução de uma célula, né? Uma célula que vai crescendo ali do estado jovem até um estado adulto. Durante esse processo, essas células elas podem se diferenciar errado, né? Elas podem se desenvolver de maneira errada e, além disso, elas podem começar a se multiplicar, gerando mais células anormais. E esse processo de alteração na diferenciação, no desenvolvimento celular, levando à formação de células anormais, é o que a gente chama de neoplasia. Esses processos eles podem ser induzidos por vários fatores. A gente pode ter fatores genéticos que facilitam essa multiplicação, essa formação e multiplicação errada. A gente pode ter fatores externos, né? Então a gente pode ter radiação, estímulo químico, estímulo físico, né? Distúrbios de fator de crescimento, tudo facilitando um crescimento anormal e multiplicação dessas células anormais, que é o que a gente chama de neoplasia, certo? Bom, como é que a gente pode classificar as neoplasias quanto ao comportamento clínico? Como eu falei, neoplasias são células anormais crescendo em um tecido, certo? Ou seja, células se diferenciando errado. Lembrando que diferenciação é o processo de evolução, de crescimento de uma célula do estado jovem até o estado adulto, ao estágio adulto. Isso a gente chama de diferenciação. Então, se ela se diferencia de maneira anormal, consequentemente, ela não chega no estágio adulto, o estágio natural dela ali naquele tecido. Bom, a gente pode ter células que são células anormais e que são muito anormais. Células que se multiplicam muito rápido, células que conseguem sair ali daquela região e ir para outra região e se instalar em outra região e se multiplicar nessa outra região. Ou seja, células que podem invadir tecidos adjacentes ali, né, no qual ela está crescendo. Vai ser um comportamento que a gente chama de comportamento maligno. Já a gente pode ter células anormais em que elas não têm um comportamento tão ruim assim. São células anormais, mas crescem juntinhas, elas se multiplicam, mas se multiplicam muito devagar. A morfologia delas nem é tão anormal assim, comparada às células normais ali, às células, né, naturais ali do tecido. Então, a esse tipo de neoplasia, a gente diz que o comportamento clínico é benigno. Por isso que a gente tem as neoplasias benignas e as neoplasias malignas, tá? E toda neoplasia maligna a gente também pode chamar de câncer. Então, o que é o câncer? Câncer é uma outra nomenclatura que a gente dá às neoplasias malignas. Bom, questão 3, como podem se classificar as neoplasias quanto à nomenclatura? A gente pode, basicamente, classificar, usar, né, artifícios de nomenclatura para dizer se é uma neoplasia benigna ou maligna, tá? Exemplo, geralmente, quando a gente bota o nome do tecido mais oma, significa que a neoplasia é benigna. Exemplo, LIP de tecido adiposo, oma, lipoma, neoplasia benigna de tecido adiposo. Ósteo, que é o termo que a gente usa para osso, oma,
osteoma, neoplasia benigna de osso. Condro é o prefixo que a gente usa para cartilagem. Oma, condro mais oma, neoplasia benigna de tecido cartilaginoso. Então, o nome do tecido mais o termo oma, geralmente significa neoplasias benignas, tá? Já cuidado só com algumas exceções. Por exemplo, linfoma e melanoma. Linfoma e melanoma seguem esse padrão de nome, mas são neoplasias malignas, tá? Então, cuidado com as exceções. Mas, geralmente, nome do tecido mais oma, neoplasia benigna. Para as neoplasias malignas, aí a gente já usa o prefixo referente à linhagem daquele tecido, né, a linhagem embrionária daquele tecido. Então, por exemplo, para as células epiteliais, a gente usa, né, quando a neoplasia é maligna de células epiteliais, a gente usa o termo carcinoma. Então, toda vez que vocês virem carcinoma, é uma neoplasia maligna que envolve tecidos epiteliais. Se esse epitélio for de glândulas, a gente acrescenta ainda o termo adeno. Então, o adenocarcinoma são neoplasias malignas de epitélio, né, de tecido glandular. E para tecidos mesenquimais, a gente usa a nomenclatura sarcoma. Então, sarcoma quer dizer, né, neoplasia maligna de tecidos mesenquimais. Então, a gente pode falar, por exemplo, uma neoplasia benigna de músculo, mioma. Uma neoplasia maligna de músculo, miosarcoma. Então, toda vez que vocês virem esses termos, carcinoma e sarcoma, quer dizer que a neoplasia é maligna, que é um câncer. Tá? Então, essa é a regra geral. Aí a gente também tem os blastomas, teratomas, mas são classes mais específicas de neoplasia. Tá? Quais as características gerais das neoplasias benignas e quais as características gerais das neoplasias malignas? Questões 4 e 5. Bom, as questões eu já adiantei um pouco, né? As neoplasias malignas são neoplasias que vão ter um comportamento clínico agressivo, então são células bastante alteradas em relação ao tecido, são células que têm um crescimento rápido, se multiplicam muito, elas têm até figuras que a gente chama de figuras anormais, né, de mitose, de divisão. Você vê uma célula se dividindo em 3, uma célula com 2 núcleos, então são células bem alteradas em relação ao tecido. E por serem alteradas, elas não respeitam regras de crescimento celular. Né? Então, as células, quando crescem no tecido, elas crescem num padrão, todas juntinhas, aderidas umas às outras, né? Ancoradas umas às outras. Célula maligna não respeita isso. Então, as células malignas crescem anormais, elas... como eu falei, tem figuras aberrantes, né, figuras anormais de mitose, crescem muito rápido, fazem muita mitose, se dividem muito, elas se desprendem muito fácil ali daquela região que elas estão crescendo, então elas podem invadir tecido adjacente, podem fazer metástase, né, ou seja, se instalar em outra região do corpo, e aí, consequentemente, prejudicar o funcionamento de vários tecidos, e aí vem, né, os malefícios do câncer. Já as neoplasias benignas, elas vão ser o contrário, elas se desenvolvem mais lentamente, elas não se multiplicam muito, elas crescem geralmente unidas, e aí quando essas células vão crescendo, aderidas, elas formam um nódulozinho redondo. Como elas crescem devagar, o sistema imune consegue conter esse crescimento, e aí coloca tecido fibroso ali ao redor, então geralmente neoplasia benigna tem um cisto ao redor, né, para conter esse processo. Geralmente não fazem metástase, não invadem tecidos adjacentes, então, por isso que a gente diz que o comportamento clínico é benigno. Defina o nível de diferenciação de uma neoplasia, organizando do menos maligno ao de maior malignidade. Para isso, é mais fácil eu abrir o slide da aula de vocês, que eu postei lá no AVA. Então, deixa eu pegar esse slide aqui, vai ficar mais fácil de demonstrar. Que esse sem ilustrar não fica muito bonito, não. De explicar. Professor, posso fazer uma pergunta, rapidinho? Claro.
A endometriose, ela se encaixa em alguma dessas neoplasias? Neoplasia, não. Mas ela pode ser benigna ou maligna também, né? Pode virar um câncer? O que acontece? É porque eu acho que eu até... eu estou tentando caçar o arquivo aqui, aí eu fico... O que acontece? Na endometriose, a gente vai ter um processo de crescimento... Como é que eu posso dizer? É porque na endometriose, o que a gente vai ter é um processo inflamatório, um processo de, de passagem, né, de transporte de células, levando a um processo inflamatório crônico. E aí, esse processo inflamatório, durante a inflamação, como a gente tem a liberação de fatores de crescimento, isso pode facilitar a ocorrência de neoplasia. Se tem uma célula ali que se diferenciou errado, os fatores de crescimento da inflamação facilitam o crescimento dessa célula, e aí pode levar à formação de neoplasia. Bom, eu estou tentando achar aqui a aula, mas eu estou perdidinho. Peraí. Neoplasias, neoplasias, não. O material que eu postei aqui, não, vídeo. Vídeo de apoio. Não estou conseguindo achar, gente. Bom, deixa eu pegar aqui o pendrive mais fácil. Travou tudo. Todo tá travando pra caramba. Oi. Aqui, vamos lá. Então, neoplasias. Então, aqui, achei. Então, saí da reunião.
Bom, consegui voltar. Espero que não tenha travado. Quer dizer, espero que não tenha perdido o vídeo, porque travar, travou. Mas deixa eu voltar de onde eu estava para conseguir falar sobre as classificações das neoplasias. Então, vamos lá. De trabalho. Deixa eu só pegar aqui o. Pronto, foi. Então, vou compartilhar aqui o material que eu disponibilizei para vocês. Né? Então, aqui ó, a gente tem justamente a resposta dessa questão sobre como que a gente faz, né, a classificação da diferenciação. Então, a gente pode ver, né, células que são muito alteradas em relação ao tecido ou não, tá? Então, aqui seria um exemplo, né, da célula normal, e aí essa célula, ela pode ser a célula neoplásica, pode ser uma célula que a gente chama de célula bem diferenciada. O que quer dizer? Lembra que diferenciação é esse processo em que uma célula vai se desenvolvendo até chegar ao estágio adulto. Então, se ela é bem diferenciada, sinal que ela quase chegou ali no estágio adulto, ficou anormal, mas ainda muito parecida com as células adultas ali, as células funcionais daquele tecido. Por isso que a gente diz que é bem diferenciado. Cuidado que vocês não confundirem esse termo. Diferenciado parece que é diferente, e não é. Diferenciação celular é o processo de evolução, de amadurecimento que a célula vai passando do estágio jovem até o estágio adulto. Então, uma célula bem diferenciada quer dizer que essa célula é muito próxima ali à célula adulta e normal daquele tecido. A célula moderadamente diferenciada é aquela que não é, né, não é barro nem tijolo, ou seja, é uma célula que ela não é nem muito parecida com a célula do tecido, mas também não é completamente anormal. Então, ainda tem ali características que lembram as células normais, naturais daquele tecido, mas já não tem uma alteração tão parecida ou, né, funcional. Pouco diferenciadas são aquelas células já anormais, né, já trazem muito pouquinha semelhança com as células naturais daquele tecido, e as células anaplásicas são aquelas células que não têm nada a ver, completamente alteradas em relação às células normais do tecido. Tá? Então, a gente faz essa classificação. Célula normal, célula bem diferenciada, moderadamente diferenciada, pouco diferenciada ou anaplásica. Lembrando que quanto mais alterada em relação às células normais, ou seja, quanto mais tender para o anaplásico, pior, tá? Mais alterada em relação às células do tecido, consequentemente comprometendo o funcionamento, né, com crescimento anormal, enfim. Então, neoplasias que têm células anaplásicas são neoplasias malignas, né? Quando a gente está lá fazendo avaliação histopatológica, que a gente vê células anaplásicas, aí, né, o prognóstico é pior. Deixa eu ver qual é a próxima pergunta aqui da lista. Defina o nível de diferenciação de uma neoplasia, já falei. Defina metástase. Metástase nada mais é do que a transferência de células neoplásicas que, né, feitas por neoplasias malignas, né? Então, é a transferência de células neoplásicas de um ponto a outro, né? Do ponto do crescimento a outro ponto do organismo. Então, essas células elas podem, por via sanguínea, por via linfática, por via transcelômica, né? Elas podem, uma célula neoplásica pode cair na corrente sanguínea, se instalar em outro lugar, começar a se desenvolver em outro lugar, e aí, consequentemente, você vai ter aquela massa neoplásica em outro órgão. Então, uma via de disseminação é a via sanguínea. Você pode ter disseminação por via linfática também, né? Então, os carcinomas, por exemplo, adenocarcinomas costumam fazer isso, né? Você tem ali a célula, cai na corrente linfática, vai, né, cometendo linfonodo, vai se transferindo para outras regiões e outros órgãos do corpo.
E via transelômica, acontece muito em cavidade abdominal, né? Quando você tem uma neoplasia, por exemplo, na superfície de um órgão, pelo órgão estar em contato com outros, essas células neoplásicas acabam passando de um órgão para outro e, consequentemente, sendo essa uma via de metástase. Tá? Então, vias de disseminação, a gente pode ter sanguínea, transelômica, linfática, tá? Já responde a questão 8. Questão 9, define inflamação. O que é inflamação? Inflamação é um processo do sistema imune no qual a gente tem o recrutamento de células do sistema imune para um local em que você tem ali uma infecção ou uma lesão tecidual. Então, inflamação é um método que o sistema imune tem de combater patógenos e também de reparar tecido lesionado. Tá? Então, toda vez que tem lesão tecidual, consequentemente haverá uma inflamação para poder reparar aquele tecido, ou seja, consertar aquele tecido onde células morreram. Certo? Então, a inflamação é um método, é um mecanismo do sistema imune para combater patógenos e reparar tecidos lesionados. Isso é inflamação. Para esse processo de recrutamento acontecer, a gente vai ter alterações no tecido. Tá? Então, por exemplo, muitas células inflamatórias que vêm para um local de infecção ou de lesão tecidual vêm do sangue. E aí, no local de inflamação, a gente vai ter células do sistema imune, no local de infecção ou de lesão tecidual, a gente vai ter células do sistema imune ali na região, no próprio tecido, que vão começar a liberar o que a gente chama de mediadores inflamatórios. Os mediadores inflamatórios vão levar a alterações no tecido, na circulação sanguínea, para as células do sistema imune conseguirem chegar ali naquela região e ajudar a reparar tecido ou a combater patógeno que esteja ali. Então, a gente vai ter várias alterações, né? A gente tem vasodilatação, ou seja, os vasos ali daquela região que está lesionada começam a dilatar para chegar mais sangue e, consequentemente, células do sistema imune que estejam no sangue consigam chegar em maior número naquela região. A gente vai ter o que a gente chama de aumento da permeabilidade vascular. O que é isso? As paredes dos vasos ficam mais permeáveis, permitindo a passagem de células que estão no sangue para fora do sangue, né, para fora dos vasos, para justamente essas células conseguirem chegar ali no local de lesão ou de infecção. Então, aumenta a permeabilidade vascular. E essas alterações teciduais é o que vão dando o que a gente chama de sinais cardinais da inflamação. Então, por exemplo, se causa vasodilatação ali no local e aumenta a quantidade de sangue chegando, esse tecido ele fica mais vermelho, né? Por quê? Porque tá menos sangue, tem mais sangue chegando ali, vasos estão dilatando para permitir a chegada de mais sangue. Consequentemente, a gente tem um dos sinais cardinais da inflamação que a gente chama de rubor. Se toda a região inflamada fica avermelhada, né? Se está chegando mais sangue, como o sangue é quente, também aquela região vai ficar mais quente. Por isso que outro sinal cardinal da inflamação é o calor. Então, a gente tem o rubor, que é a vermelhidão, o calor, e como eu falei com vocês, a gente também vai ter o aumento da permeabilidade vascular para facilitar a chegada de células do sistema imune que estão ali no sangue, né? Para eles chegarem ali naquele tecido lesionado. E aí esse aumento da permeabilidade vascular, ele permite não só a saída de células, mas a saída de água também, né? Acaba saindo água nesse processo. A água do sangue sai para o tecido, causando o que a gente chama de edema. Então, ou também pode ser chamado de tumor. Cuidado, tá, pessoal? Quando eu falo tumor parece que é neoplasia, mas na verdade, né, patologicamente, tumor é aumento de volume, aumento de tamanho. Então, quando a gente tem edema, o tecido começa a inchar, a gente pode chamar isso de tumor, tá? Então, 3 sinais cardinais da inflamação foram até agora: rubor, calor e o tumor ou o edema. Outro sinal cardinal da inflamação é a dor. O que acontece? Por que dói? Primeiro, porque esses mediadores inflamatórios vão começar a agir ali nas interações, nas terminações nervosas no tecido, tá? E segundo, como o tecido vai inchando, também vai comprimindo terminações nervosas. Então, isso dói. E a dor é interessante, porque é um reflexo de defesa, né? Se você tem um órgão que está lesionado, um tecido que está lesionado ou que está inflamado, a dor vai servir para sensibilizar
né, vai sensibilizar aquele órgão e, consequentemente, a gente protege aquele tecido, né? A gente protege aquele órgão. Então, a dor acaba sendo um reflexo de defesa. E, por doer, por estar inchado, né, a gente tem dificuldade de usar esse tecido. Então, o quinto sinal cardinal é o que a gente chama de perda de função. Então, os sinais cardinais da inflamação são dor, calor, rubor, tumor e a perda de função. 5 sinais cardinais. Então, resposta da 10. 11. Defina o que é edema e como ocorrem. Edema é o extravasamento de líquido do meio intravascular para o meio extravascular, ou seja, a água do sangue começa a sair do meio intravascular para o meio extravascular. Tá? E como é que isso acontece? Bom, pode acontecer de 4 maneiras. Uma maneira eu já falei com vocês. Lá na inflamação, a gente tem um aumento da permeabilidade vascular e, consequentemente, acaba saindo água junto das células do sistema imune durante a inflamação. Então, esse edema a gente chama de edema por aumento da permeabilidade vascular. Tá? Vamos lá, deixa eu abrir aqui, que eu tenho que abrir uma imagem para ajudar a explicar isso aí. Inflamação e impacto. Bom, então, nesse material aqui de inflamação, vamos aqui ao slide. Então, aqui o que eu falei com vocês, ó, sinais cardinais da inflamação, cadê? Aqui, tá vendo? Calor, rubor, tumor, dor e perda de função. E aí a gente vem aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu achar aqui a imagem que eu quero. Vamos nessa aqui mesmo. Bom, o que acontece? A gente, naturalmente no corpo, a gente vai ter uma passagem de líquido no meio intravascular para o meio extravascular e do meio extravascular para o intravascular. Então, lá nos capilares sanguíneos, quando os nutrientes estão chegando para as células, o que vai acontecer? A água do sangue vai sair de dentro do capilar, vai banhar o tecido levando os nutrientes, depois essa água volta para dentro do vaso trazendo os metabólitos, tudo que a célula quer jogar fora. Então, lá a nível tecidual, nos capilares sanguíneos, o que a gente tem é água saindo do vaso e a água retornando, a água saindo do capilar, perdão, trazendo os nutrientes, banhando os tecidos e voltando para os capilares, levando os metabólitos. E isso vai ser regulado por forças, tá? Uma força é a força que a gente chama de pressão hidrostática. Tá? O que essa força faz? Essa força é a força que o líquido faz contra a parede do vaso. É uma força natural. Tá? Uma pressão natural que o líquido faz contra a parede do vaso. Então, quando o sangue está circulando, ele está fazendo força contra a parede do capilar. E dos vasos, né? O que vai acontecer? Quando ele chega lá no capilar, a parede dos capilares ela tem espaços entre as células que formam a parede do capilar. E aí essa água acaba saindo de dentro do meio intravascular para o meio extravascular. Então, a pressão hidrostática, essa força que o sangue faz contra a parede dos vasos, quando chega lá no capilar, e a parede do capilar ela é toda, né, tem espacinhos entre as células, essa água acaba saindo, consequentemente, levando os nutrientes que os tecidos, as células ali do tecido precisam para sobreviver. Bom, conforme a água lá no capilar, conforme a água vai saindo do vaso, o sangue vai ficando mais concentrado. O soluto vai ficando só soluto porque o solvente está saindo. Então a água vai saindo e o sangue vai ficando cada vez mais concentrado, mais denso, vamos botar assim. E aí esse aumento de concentração acaba puxando a água de volta para a osmose. Essa pressão de retorno a gente chama de pressão osmótica ou pressão coloidosmótica, né, ou pressão oncótica, que é justamente uma força que puxa a água de volta para dentro do vaso.
por osmose. Assim, a água sai, levando os nutrientes, e quando ela volta, volta trazendo os metabólitos. Então, isso acontece naturalmente lá nos capilares sanguíneos. Cadê os capilares sanguíneos? Aqui. Lá nos capilares sanguíneos, tá? A gente vai ter a água saindo, depois a água retorna, e aí o sangue vem aqui pelas arteríolas, certo? Vai saindo aqui nos capilares, depois vai voltando e volta para as veias. Então, essa água ela sai e retorna naturalmente. O que acontece? O processo de saída ele é um pouquinho maior, mais forte do que o processo de retorno. Tá? O processo de saída a gente chama de ultrafiltração e de retorno de reabsorção. Então, o processo de saída de líquido ele é um pouco mais forte do que o processo de volta. E aí, o que acontece? Normalmente, tendo isso em vista, acumularia água ali no tecido. Só que não acumula, por quê? Porque junto dos capilares sanguíneos, a gente tem os capilares linfáticos. Aí eles drenam esse restante de líquido ali que sobra, e esse líquido forma linfa. Então, a gente não acumula líquido nos tecidos naturalmente, por quê? Porque a água sai do meio intravascular, banha os tecidos, volta, e o restante que sobra ali naturalmente, o sistema linfático drena, tá? Reabsorve. Bom, então como é que a gente pode ter edema? O que é edema? É acúmulo de líquido nos tecidos. E o edema pode acontecer de 4 maneiras, como eu falei com vocês. Primeira maneira, inflamação e aumento da permeabilidade vascular, que eu já expliquei. Outras 3 maneiras, se a gente tiver um desbalanço nessas 3 forças que eu falei com vocês. Pressão hidrostática, pressão osmótica ou drenagem linfática. Se você aumenta muito a força de saída, ou seja, aumenta muito a pressão hidrostática, sai muita água e para voltar é mais difícil, causa edema. Se você diminui a pressão osmótica, ou seja, se você reduz a força de retorno, situações, doenças que reduzam a pressão osmótica, consequentemente, para puxar a água de volta para o sangue vai ser mais difícil, acaba acumulando no tecido, causando edema. E se o sistema drenático, se o sistema linfático não drenar o excedente de líquido que sobra naturalmente, também acumula no tecido e causa edema. Tá? Então, os edemas são causados por aumento da pressão hidrostática, redução da pressão osmótica, redução da drenagem linfática e por inflamação. Respondendo aí a pergunta de número 11. Diferença entre exudato e transudato. Bom, transudato e exudato vão ser as características do líquido que a gente está vendo acumulando ali no tecido, tá? Tecido ou cavidade pré-formada, né? Então, o edema pode acontecer com acúmulo de líquido na cavidade torácica, cavidade abdominal, aí a gente não chama de edema, a gente chama de efusão. Tá? Então, quando acumula em cavidade, efusão. Quando acumula em tecido, edema. Bom, o edema, ele pode ser que a gente chama de exudato ou transudato. Qual vai ser a diferença? Lembra que na inflamação eu falei com vocês que é pelo aumento da permeabilidade vascular, ou seja, as paredes dos capilares vão permitir a saída de conteúdo que está dentro do vaso, porque durante a inflamação a gente precisa disso. Então, a gente vai ter células do sistema imune saindo, a gente vai ter água por consequência, mas a gente também vai ter outras proteínas, fibrina, plaqueta, um monte de coisa saindo junto. Então, fica um líquido rico em célula, rico em proteína, que a gente chama de exudato. Já nas outras condições que eu expliquei para vocês, aumento da pressão hidrostática, redução da pressão osmótica, que é a força de retorno, e redução da drenagem linfática, a gente só vai ver a água. Né? Não tem muita célula ou muita proteína, é só a água que saiu de mais ou que voltou de menos. E aí a gente vê um líquido uma água bem mais límpida, com menos celularidade, que a gente chama de transudato. Então a diferença entre exudato e transudato é a quantidade de proteínas que estão ali no líquido. E aí você vendo um líquido, né, uma efusão, por exemplo, que é límpida, que é transparente, cristalina, ou seja, que tem aspecto de transudato, você sabe que o que está causando essa efusão é o aumento da pressão hidrostática, redução da pressão osmótica ou redução da drenagem linfática. Aí você vai procurar as doenças ali que possam estar causando isso na região. E se você tem um líquido cheio de fibrina, cheio de celularidade, de proteína, aí um exudato, você tem que procurar doenças inflamatórias acontecendo na região. Tá? Então, exudato e transudato, a diferença é essa.
Defino o que é hemorragia. Hemorragia é a perda de sangue, a saída de sangue. Aí percebo que na hemorragia eu não estou falando de saída de água do sangue, eu estou falando do sangue total, sangue completo. Então está saindo sangue, está saindo hemácia, tudo que está no sangue. Tá? Isso a gente chama de hemorragia, o extravasamento de sangue do meio intravascular para o meio extravascular. Defino o que são hemorragia por Rex, hemorragia por diabrose e hemorragia por diapedese. Vamos lá. Como eu falei, hemorragia é a perda de sangue, é a saída de sangue do meio intravascular para o meio extravascular. Essas classificações são quanto à perda da integridade da parede do vaso. Ou seja, o que pode acontecer com a parede do vaso que vai permitir a saída do sangue? Primeiro, você pode ter uma lesão, um trauma. Se você tem uma lesão, um trauma e uma ruptura da parede do vaso, a gente chama de hemorragia por Rex. Então, hemorragia por Rex são hemorragias traumáticas. Chegou ali, fez um trauma, uma lesão na parede do vaso, rompeu o vaso, começa a sair sangue. Então, quando você faz um corte, por exemplo, na pele, você tem uma hemorragia por Rex. Tá? Hemorragia por diabrose é quando você tem a corrosão da parede do vaso. Então, ao invés de lesão física, você vai ter uma corrosão, ou seja, uma lesão química da parede do vaso. Isso acontece, por exemplo, nas pessoas que têm úlcera. Lá no estômago, o ácido clorídrico começa a lesionar a parede do vaso, lesiona a parede do estômago, lesiona os vasos da parede do estômago, e aí começa a ter, então, hemorragias. Né? A gente chama essas hemorragias de hemorragias por diabrose, tá? Por corrosão química. E a gente pode ter também o aumento da permeabilidade vascular, mais uma vez. Né? Imagina, lá no capilar, a gente pode ter o aumento da permeabilidade, facilitando a saída de células do sistema imune. Isso acontece durante a inflamação. A questão é que se você aumentar muito a permeabilidade vascular, começa a sair tudo que está dentro do sangue. E aí sai hemácia, né? Sai outros componentes, e aí a gente chama esse processo de saída por entre as células da parede do capilar de diapedese. Então, quando você tem ali uma permeabilidade vascular muito grande, permitindo a saída de sangue, né, por entre ali as células da parede do capilar, a gente chama esse tipo de hemorragia por diapedese. Defina e diferencie os processos de congestão e hiperemia. Vamos lá. Congestão e hiperemia são acúmulo de sangue no interior dos vasos. Tá? Congestão e hiperemia são acúmulo de sangue no interior dos vasos. A questão é que, na congestão, a gente vai ter acúmulo de sangue dentro dos vasos, do aparato venoso. Tá? E na hiperemia, a gente vai ter o acúmulo de sangue dentro do aparato arteriolar. Certo? Então, congestão, sangue dentro das veias, hiperemia, sangue dentro das artérias. Tá? O acúmulo. E esse acúmulo, ele vai ter motivos diferentes. Quando a gente fala de acúmulo de sangue dentro das artérias, esse acúmulo de sangue ele é proposital. Por quê? Porque se eu tenho um tecido que precisa ser irrigado, eu vou dilatar as artérias, vai chegar mais sangue ali e o tecido, então, vai ser mais irrigado. Então, por exemplo, quando eu faço exercício, começo a correr, que eu fico vermelho, eu estou vermelho por quê? Porque minhas artérias e arteríolas estão se dilatando para chegar mais sangue para os músculos e, consequentemente, os músculos funcionarem. Então, a gente tem um processo de hiperemia que acaba sendo fisiológico, é só para os músculos conseguirem ser irrigados e trabalharem. Tá? Você pode ter uma hiperemia patológica também. Exemplo, inflamação. Não falei que lá na inflamação aumenta o calibre do vaso para chegar mais sangue e, consequentemente, irrigar ali, né, as células do sistema imune conseguirem sair ali no tecido? Então, essa vermelhidão que a gente vê na inflamação é hiperemia. Tá? Então, uma situação patológica de acúmulo de sangue dentro das artérias. Já a congestão, ela é sempre patológica, tá? A gente não tem congestão fisiológica. Por quê? Porque a veia, ela é um vaso de parede muito fina, lembra? Ali na veia a pressão do sangue é baixa, então a parede, ela é mais fininha. E aí, se você, por algum distúrbio de circulação, começa a ter acúmulo de sangue dentro das veias, essas veias começam a dilatar, que a gente chama de congestão.
Tá? Então, a congestão é sempre um processo patológico, algum problema na circulação está acontecendo, que o sangue está ficando parado, né, ou, né, se acumulando dentro das veias, tá? E aí dilatando essas veias. E, por fim, última pergunta, defina os processos de apresentação das hemorragias, petequias, púrpuras, sufusões e hematomas. Tudo isso vai depender, na verdade, essas classificações são como a gente vê as hemorragias nos tecidos, tá? Então, deixa eu abrir aqui o material. Deixa eu abrir aqui, compartilhar com vocês. Grava tudo. Vamos lá. Voltando. Está dando eco para mim. Bom, estou tentando compartilhar. Caramba, travou tudo aqui. Bom, agora pessoal, então, na apresentação das hemorragias, o que eu queria mostrar para vocês é isso daqui, ó. Tá vendo? Petequias geralmente são. Não está compartilhando, eu acho. Deixa eu ver aqui. Bom, agora foi. Então, petequias são hemorragias bem pequenininhas, tá vendo? Ó? São hemorragias que a gente classifica como hemorragias pontiformes, né? Ou seja, em formato de pontinho, pequenininhas,
né, com 1 a 2 milímetros de diâmetro. Geralmente, essas hemorragias são por diapedese, né, ou seja, aumento da permeabilidade vascular, aumenta tanto a permeabilidade que acaba saindo sangue do meio intra para o meio extravascular, ou seja, causando uma hemorragia. Tá? Então, aqui, a gente tem... Tá. Aqui a gente tem um exemplo, ó, aqui nessa imagem, tá vendo? Ó, de diapedese. Diapedese é essa saída por entre as paredes da célula que formam, das células, né, que formam a parede aqui dos capilares, tá vendo? Então, essas células sanguíneas vão saindo, a gente chama de diapedese. Aqui no caso, os linfóides, né? Mas, enfim, só para exemplificar. Bom, aqui já uma ruptura. Então, aqui já é uma hemorragia por REX, né? Ruptura traumática, começa a sair aqui, ó, hemácia, plaqueta, e a gente tem uma hemorragia por REX. Então, hemorragia por, né, petec, geralmente são hemorragias por diapedese. Aí você pode ter várias petequias se juntando, ou a hemorragia, a permeabilidade aumentando. E aí vão formar as lesões que a gente chama de púrpuras. Né? Então, nas púrpuras, a gente começa a ver lesões maiores do que as petequias, né? Lesões ali com cerca de 1 centímetro. Tá? Então, as púrpuras são maiores que as petequias. Podem até ser formadas por reuniões de petequias, né? Vai juntando um monte de petequia, forma o que a gente chama de púrpura. E outra forma de hemorragia que a gente tem são as sufusões. As sufusões são aquelas manchas que ficam na pele. Quando você bate que fica uma mancha roxeada, aquilo não é um hematoma, é uma sufusão, tá? Que a gente chama também de mancha em lençol, ou de mácula hemorrágica. Né? Fica uma mancha causada por hemorragia. O sangue se acumula no tecido subcutâneo e vai formar aquela mancha roxeada, né? Se a mancha for na pele, tiver 2 a 3 centímetros, a gente pode chamar de equimose também, tá? Mas sufusão é o nome correto daquela mancha arroxeada na pele, quando a gente tem ali alguma batida, alguma coisa. Então, essas manchas arroxeadas, né, a gente chama de sufusão. E os hematomas ocorrem quando a gente tem acúmulo de sangue. Então, para se ter um hematoma, tem que ter acúmulo de sangue, né, formando uma bolsa de sangue. Por isso que a gente chama de bossa sanguínea, né, ou hematocisto, cisto de sangue. Porque